Bom dia, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está assistindo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Esse é o Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. O Que Jeito é um programa que nós fazemos todo sábado, 9 horas da manhã, no Instagram, ao vivo, no Instagram, @Daniele Canedo, e que fala sobre, né, aquelas dificuldades, aquelas questões que a gente precisa tornar elas mais fluidas, né, para pensar um pouco a nossa atuação nos setores das artes, da cultura e da economia criativa. Se você não me conhece, eu sou Daniele Canedo, sou professora da UFRB e esse é um projeto de extensão. Normalmente nós fazemos no Instagram e hoje nós estamos fazendo aqui no YouTube. Nós começamos lá pelo Instagram, tivemos um probleminha de conexão, mas vamos deixar gravado aqui. Se você que está ouvindo já costuma acompanhar no Instagram, veio hoje para assistir a Carmen, porque gostou muito, né, do início da conversa lá. Que bom! Aproveita aí, segue o canal, assista os outros vídeos, né? A gente tem aí o Gestão Cultural Mundo Afora de museus, o Gestão Cultural Mundo Afora de orquestras, tem outras programações, tem outros episódios, tem muita coisa no canal aqui do YouTube também, que a gente ainda não usava tão bem para o Que Jeito, mas talvez essa seja até uma oportunidade para a gente começar a utilizar, né? E se você está chegando pela primeira vez, porque viu o vídeo, porque foi interessada, muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Esse programa já tem outros 9 episódios disponíveis, né? E esse é o nosso 10º. Esse mês é um bloco sobre tributação. Nesse bloco sobre tributação, nós começamos com um episódio sobre MEIs, né? A relação entre tributação e quem é microempreendedor individual. Tem muita informação interessante para quem quiser acompanhar, né? Muita coisa que eu acho que ajuda bastante. A gente tem um segundo episódio pensando aí a tributação das empresas da cultura que têm fins lucrativos, então as microempresas, as empresas de pequeno porte, as empresas de médio porte, até as grandes, como é que isso funciona? Então foram 2 episódios que a gente contou com a participação de um contador que se chama Remy, muito interessante, assistam. E hoje, né, o nosso tema, o nosso episódio é sobre a tributação. O título que eu gosto muito é Criatividade até nas contas, a tributação das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos do terceiro setor. E para conversar com a gente hoje sobre esse tema, está aqui comigo Carmen Almeida Alves, que é contadora, é mestre em agroecologia e desenvolvimento rural, é especialista em controle e gestão de entidades do terceiro setor, é consultora, professora, palestrante com larga experiência aí no currículo. Não vamos listar tudo, porque senão a gente passa o programa inteiro só falando da experiência de Carmen, mas tem muita coisa. Ela também é sócia da Polis Estratégia e é membro da Comissão de Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, o CRC. Portanto, é muita experiência. Carmen, muito bem-vinda e obrigada aí pela sua gentileza de estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você pelo convite, Daniela, obrigada a todo mundo. Desculpem por tudo, mas eu acho que interessante que nós somos no 10º episódio dessa série, fiéis ao programa. Que jeito! E nós estamos mostrando que, apesar de tudo, sempre teremos um jeito para continuar as nossas buscas e as nossas conquistas. Então, muito obrigada. É exatamente nisso que a gente acredita, Carmen, que se não tem um jeito, se tem um jeito, a gente vai inventar um jeito, a gente vai dar um jeito, né? O Que Jeito, eu vou ler aqui, que normalmente é lido pela nossa parceira no programa. O Que Jeito ele é feito, importante falar, por Kátia Costa, Gleice Canedo, Júlia Salgado, Raquel Cury, é um time aí de peso, né, que está com a gente no dia a dia. E essa pergunta, que jeito a gente se faz quando nós nos vemos em situações onde não existem muitas escolhas, né? Como foi o dia de hoje, né? É sobre isso que a gente quer conversar. Porque tudo que nós estamos. A gente está tendo que dar um jeito para tudo na vida, né? A gente está vivendo aí a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e isso tudo não melhorou a nossa situação, né? Na verdade, é conversa para boi dormir. Mais dinheiro para o empresário, menos trabalho para quem precisa de trabalho. E aí, quando a gente pensa nas artes, na cultura, na economia criativa, a gente vê que quem não é estrela da cena, né? Essas reformas todas
elas pioraram a situação, virou ainda um problema ainda maior. Então, depois da gente ter feito essa pergunta, né, que jeito, né, muita gente está vendo que empreender é uma saída. Ou seja, a gente está falando de trabalho autônomo, né, que é para garantir um sustento, mas isso significa também jornadas mais longas, porque ganhar dinheiro e dedicar tempo faz parte aí do empreendedorismo, né? E aí a gente vai falar também de poucos direitos ou quase nenhum, né? Porque carteira assinada, por exemplo, é uma lembrança, mas a gente quer aqui nesse programa pensar um jeito. E a gente acredita que esse jeito ele tem que ser antirracista, ele tem que ser feminista, tem que ser anticapitalista, tem que ser sem LGBTfobia. A gente tem que pensar esse jeito. Então, hoje nós trouxemos você aqui para pensar esse jeito conosco, e aí agradeço muito, digo que é um prazer imenso. Para a gente começar, então, já indo para o nosso tema, Carmen, não delongar muito, eu queria dizer o seguinte, né? Queria que a gente começasse pensando assim, o que é uma organização ou uma instituição sem fins lucrativos, né? O que compõe esse setor que a gente está falando? Essa é uma pergunta que está sempre sendo feita e ela é muito pertinente. Por quê? Porque é realmente confuso, às vezes, a gente entender essas diferenças de nomenclaturas. Principalmente esse tripé de organização social, associação e terceiro setor. E nós temos um quarto tripé, que seria o movimento social, que eu acho que mais para frente a gente fala melhor dele. Mas, quando a gente fala de terceiro setor, ou de organização, ou de instituição, ONG, OSC, gente, é tanta nomenclatura, e eu já venho acompanhando, já tem mais ou menos uns 5 anos que eu já venho mais aprofundadamente estudando isso, por isso eu comecei na comissão do terceiro setor, porque eu comecei a minha caminhada com essas instituições, né, organizações, como no meio rural, né, como pesquisa também, como consultoria, e era muito complicado a gente definir, organizar na mente, e na minha que eu estou falando, esses montes de conceitos. E aí, quando as pessoas estavam sempre, Carmen, a gente é uma associação, a gente é uma ONG, a gente é uma SC, a gente é um movimento social, então isso era pertinente, né? E foi por conta dessas questões que eu entrei mais profundamente na comissão para poder entender isso. E aí eu fui arrumando minha cabeça e fui percebendo que a gente precisa falar muito disso de uma forma muito simples, tá? E tudo começa, como sempre vai começar nesse país, em qualquer país, com a história da formação estrutural do país. Né? A gente sempre fala a partir de hoje, parece até que tudo começou, quer dizer, o Brasil parece que começou em 2003, né? Nós não tínhamos país antes, tudo do país foi a partir de 2003. O Brasil não existia antes. Isso quer dizer que a minha idade também tem que ser considerada a partir de 2003, óbvio. Não existia antes, né? Mas, enfim, não é a realidade. Não é possível a gente transitar com isso como realidade. Então, onde começa tudo nesse país? Tudo começa nesse país quando os portugueses chegam aqui. O que isso tem a ver com essas nomenclaturas? Ora, eles já trouxeram da Europa um sistema organizacional aonde, naquela época, a igreja católica, que era a instituição religiosa de maior capilaridade em diversos, hoje a gente conhece como continente, mas na época não era tão bem organizada assim, e essa igreja tinha como proposta fazer atividades de caridade, atividade de filantropia. E essa igreja vem para o Brasil com essa mesma perspectiva de caridade, de filantropia, de atender os desvalidos, de atender os pobres. E quem eram os desvalidos e os pobres no Brasil quando essa igreja chega? Eram os indígenas. Até então, ali, eram os indígenas. Depois vieram os africanos escravizados. Né? Então, eu não quero entrar em detalhes históricos, que não é essa a questão. A questão é que isso vai tomando forma, né?
e vai crescendo. E quando a gente chega ao meado lá, no final do século XIX, lá para 20, não era só mais a igreja que fazia esse atendimento, né? Mas na Europa, isso se fortalece mais. Isso se fortalece tanto na Europa, que quando chega na Segunda Guerra Mundial, já entrei no século XX, e já estou lá no meio dele. Quando chega na Segunda Guerra Mundial, a Europa está necessitando de aporte, de apoio, para atender nas atividades que são inerentes e obrigatórias do Estado. Isso é importantíssimo. O Estado tinha a obrigação, cabe ao Estado, amparar o cidadão para a educação, para a saúde e para a assistência social. Mas o Estado, naquele momento, estava em estado de pós-guerra, né? Mas já existiam, na época, instituições de caridade, instituições de amparo, que foram convocadas para atender a essas três demandas de assistência social, de educação e saúde, aquela população que ficou, sobreviveu àquele terror que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, aí vem a parceria de como organiza isso, como se orquestra isso. Isso foi orquestrado entre os americanos, o governo americano, que foi o aporte, e os governos europeus. Bom, isso é importante, gente. Essa é a chave do sucesso de qualquer associação. O Estado tinha um recurso financeiro, né, recurso de apoio, recurso de aporte, que não era sozinho o suficiente para dar conta da atividade prática, mas ele tinha um recurso, tá? Mas ele não tinha funcionário suficiente, não tinha hospitais suficientes, não tinha escolas suficientes, não tinha enfermeiros, porque a gente tem que começar a fazer essa construção. E as empresas privadas, o mercado também tinha recurso. Então, o mercado não queria assumir, porque o objetivo econômico do mercado é lucro. Não vou ganhar nada, vou ficar amparando e vou ganhar como? Né? O Estado sozinho não tinha condições. Os dois aportam recurso e daí cria-se um setor chamado terceiro setor, que não é Estado, que não é privado com o objetivo de acessar lucro. Mas ele aporta recursos desses dois setores e tem uma autonomia de atender a essas atividades sociais, né, para começar a sanar. E isso vem para o Brasil. Nós estamos falando já de 1950, 1960, isso vem para o Brasil. E aí nascem as primeiras organizações, que recebem muito timidamente. Por que muito timidamente? Porque no Brasil, de 1960 a 1980, nós estávamos sobre a pauta do regime militar. Então, nós também não tínhamos esses diálogos abertos. Nós também não tínhamos acessibilidade às leis que eram formadas para esse terceiro setor, e a gente não sabia nem o que era, a gente nem sabia. Abre sua associação, tá? Fez associação, beleza. É uma associação. Aí nós aprendemos que a associação, independente dela ser de educação, saúde, assistência social, que foram as primeiras, né? Elas eram imunes e isentas a tributos. Aprendemos isso, muito bem, né? Na década de 80, a gente passa a conhecer a quantidade, né, de organizações que faziam atividades dentro dessa característica. E não é coincidência, aí vem a nossa Constituição, foi reformulada, né? E nessa reformulação da Constituição, essa Constituição começa a garantir direitos para esse grupo, para esse setor, né? E organiza o que é terceiro setor. Esse é o primeiro. O que é terceiro setor? Terceiro setor é constituído por todas as associações, na época, associações e fundações, terceiro setor. Não tem fins lucrativos
e que fazem atividades voltadas ao social. Então, são aquelas organizações que elas fazem... a Irmã Dulce é um grande exemplo nosso aqui. Irmã Dulce é um clássico exemplo nosso, na área de saúde, né? E as escolas católicas, as escolas evangélicas, é um exemplo clássico de organizações do terceiro setor que fazem trabalho de educação. Elas cobram uma parte de alunos, uma grande parte de aluno que tem bolsa, que tem acesso ao material completo. Então, é isso que é fazer atividade social. Bom, vamos embora primeiro organizar duas coisas. Uma coisa é organização sem finalidade lucrativa, ou seja, todas as associações não têm finalidade lucrativa. Tá? As fundações não têm finalidade lucrativa. Acreditem, os partidos políticos não têm finalidade lucrativa. As organizações religiosas não têm finalidade lucrativa. Tá? O que é finalidade lucrativa? É que aquele resultado final das atividades, o resultado financeiro das atividades, serão distribuídos pelos sócios. Eles não existem sócios. Todos participam. Então, o resultado final daquelas atividades precisam serem aplicados na própria atividade. É isso que é não ter fim lucrativo. Fim lucrativo não é ganhar dinheiro. É que esse dinheiro, quando sobra, né, quando chega no final de um período que sobrou aquele dinheiro, ele não fica retido na mão de uma minoria, ele precisa ser reaplicado na atividade. Ponto. Tá? Agora, o que é terceiro setor? Todo mundo que eu falei é terceiro setor? Não. Todo mundo que eu falei é uma instituição sem finalidade educativa. Ele só vai ser classificado como terceiro setor pelo Estado brasileiro quando essa atividade, além de não ter fim lucrativo, ela também direciona a sua atividade para serviços sociais, para a população. Exemplo, eu tenho uma associação de locutores de rádio que vão, digamos, discutir direitos para poder ter liberdade de expressão. Eu, como professora, como consultora, não posso dizer assim, olha, Daniela, por favor, eu também quero fazer uma discussão de direito de expressão na sala de aula. A associação de locutores está focada na classe específica dela. Quando elas conseguirem os direitos que ela pode até desfazer a associação, ou não. Agora, a associação de cultura que vai e faz aula e ensino e envolve jovens em bairros periféricos, vai envolvendo jovens na arte, na cultura, para desconstruir o racismo, desconstruir a homofobia, e esses jovens, várias pessoas podem entrar dentro do limite dela, ela tem um objetivo social de mudar, através da cultura, uma mentalidade, né, arcaica. Através da cultura, profissionalizar meninas que talvez nunca tivessem acesso àquele conhecimento. Essa associação é diferente da associação de locutores, entenderam? As duas não têm fins lucrativos. Então, a de locutores não pode ser classificada como terceiro setor para a Constituição nossa, apenas por isso, tá? Bom, então, quando a gente fala de terceiro setor, nós estamos falando hoje, depois do marco regulatório, de associações, fundações e organizações religiosas, que elas precisam ter em comum, isso é obrigatório, não ter fins lucrativos. E, além disso, as atividades que elas fazem é para a população. Lembra lá da guerra, tá? Elas nasceram para dar apoio ao Estado. Então, no geral, o que acontece? Essas organizações, elas fazem atividades que deveriam ser do Estado. A gente, às vezes, tem um orgulho muito grande disso, é muito lindo isso, mas, assim, a gente precisa também fazer essa reflexão. Ora, a obrigação disso seria do Estado, mas o Estado não tem a capilaridade. Ele tem um recurso, mas não tem a capilaridade. E, por conta disso, é que as exigências, aí vamos entrar no nosso tema, é que as exigências
de prestação de contas precisam ser rigorosas, porque elas recebem recursos do Estado, e o recurso do Estado ele vem da população através dos tributos, que é o nosso tema. Tá? Ela também recebe dinheiro, né, recursos, pode ser material, de empresas privadas. Ora, como uma empresa privada aporta recurso, ela também quer saber como e por onde esse recurso se encaminhou. Então, são coisas diferentes. A diferença entre organização e instituição, que você me perguntou, é porque a instituição, ela tem no conceito dela é uma coisa, mas eu posso, no nome fantasia da minha associação, eu posso dizer que ela é uma instituição, um instituto, né? A instituição, na verdade, é uma conceituação mais genérica, né? É um conceito mais genérico. Mas por que organização é o que é utilizado? Porque depois do marco regulatório de 2014, ficou compactuado que elas não são nem instituições, nem são ONGs, nem são... Ficou uma confusão. Elas fazem parte de uma organização da sociedade civil. Então, OSC quer dizer isso, Organização da Sociedade Civil. Não são os militares que se organizam, não são os parlamentares, é a sociedade civil espalhada em diversos setores, né? Então, qualquer associação hoje, ela é chamada de organização. Ela não é empresa porque ela não tem finalidade lucrativa. Se ela tiver finalidade lucrativa, ela já sai diretamente do terceiro setor e já deixa de ser uma associação. Acho que aí dá para você continuar. Que explicação maravilhosa, viu? Foi uma aula. Isso é muito importante para a gente ir separando as coisas, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta, assim, para então clarificar, assim, principalmente para mim. Se eu uso o termo organização, eu estou falando, na verdade, na administração, a organização serve para tudo, né? Tanto, por exemplo, para uma empresa privada, quanto para uma social. Mas se eu falo organização social, quando a gente fala OS, seriam essas sem fins lucrativos e que estão inseridas dentro do terceiro setor? A ideia de OS são essas, ou todas as sem fins lucrativos já seriam OS? OS, somente a expressão OS, vai fazer uma outra confusão de uma coisa que a gente tem que falar isso sempre, é muito longo. OS é a sigla de uma titulação, que a gente pode falar mais na frente. Uma titulação. Eu falo OSC, e não falo mais ONG. E uma ótima pergunta sua. Por que eu não falo mais ONG? ONG foi o nome que se deu a essas organizações lá na guerra, lá depois guerra. Como é que a gente chama? Chama de empresa? Chama de Estado? Como é que a gente chama? Lá na discussão de Trump com todo mundo, com o Churchill e todo mundo. Não. Vamos chamá-la de organizações não governamentais. Porque se ela, por exemplo, não cumprir, o Estado não vai ser responsável. O Estado para de dar recurso e acabou. Ele não tem que indenizar, colocar aquelas pessoas no seu quadro de trabalho, porque tudo tem que ser pensado de uma forma mais ampla. Tá? ONG veio dessa discussão. E que é mundialmente chamada assim. Aqui no Brasil, depois do marco regulatório, nós não chamamos mais ONG, nós chamamos OSC para fortalecer a organização da sociedade civil. E o OS, ela é uma titulação, que a gente pode falar mais na frente para não fazer muita confusão com a sigla. Acho que é melhor de caminhar, depois eu retomo, não tem problema nenhum. Perfeito. Eu trouxe só para a gente esclarecer, agora sim, sugiro para quem está nos assistindo que veja um episódio que nós tivemos aqui com o querido Lucas Seara, né, que você conhece bem, e que a gente falava lá da instituição das organizações sociais civis, né, das OSCs. E aí ele fala bastante dessa diferenciação entre que a OS é uma tributação, que é uma titulação, né, que o Estado reconhece, então, essas organizações da sociedade civil com esse título de OS. Isso permite que elas façam determinados acordos, contratos, que recebam, tipo assim, uma função até do Estado. A terceirização, né, do que era papel do Estado passa, então, a ser feita por essas organizações sociais com um repasse de recursos, inclusive regular. Porque na Bahia a gente tem um ótimo exemplo, né, Carmen, que é o Najibá,
né, que começa como um projeto, como um programa de política pública dentro do Estado, e que depois se torna lá o Instituto pela Ação Social pela Música, e aí eles começam a fazer ação nesse sentido. A gente trouxe aqui também a Beth Ponte, que falou um pouco dessa experiência com o Neugibá. Foi uma conversa muito boa. Então, eu estou retomando isso porque se alguém está nos vendo e é a primeira vez que está assistindo, eu acho que vale a pena assistir também esse episódio. Não lembro agora o número, mas daqui a pouco eu digo. Mas foi bom, né? Inclusive, você trazer essa discussão e trazer também essa diferença de por que a gente não está usando mais o termo ONG. Muito legal. Aí a gente segue, então, entrando agora na parte das taxas, dos impostos, das tributações, né? Agora, lá na nossa primeira tentativa, você começou a falar uma coisa, antes da gente entrar especificamente em um por um, assim, desses três momentos, digamos assim, que seria a gestão, né, a contabilidade e a tributação. Eu queria retomar isso, porque estava uma conversa muito interessante. Então, você pode retomar qual a diferença que faz dessas três etapas? Vamos lá. Eu achei muito pertinente, Daniela, essa observação de que é uma ansiedade também que a gente percebe, principalmente nos dirigentes de OSC, né? Eles querem todas as informações. Gente, todas as informações requer algo chamado tempo, requer chamado dedicação. Eu sei, eu compreendo, eu sei. A mim não precisa ninguém dizer nada, porque eu sei. Não precisa nem falar mal, mesmo falo. Eu sei que não é tão simples assim. Na hora da urgência, não precisa ninguém me dizer. Mas precisa de tempo, porque elas são coisas diferentes, com muitos detalhes. Tudo fala de uma vez só, a gente não consegue diferenciar. Por isso a gente tem muita dificuldade de entender essas coisas. A titulação é uma titulação mesmo, a partir do momento que essa OSC atinge uma qualificação, né, capaz de competência para fazer determinadas atividades. E também quando ela cresce, né, como é o caso do SEBAS, e ela começa também não digo exigir, mas é uma forma também de ter do Estado, né, um benefício maior em relação aos tributos, tá? Então, a gente vai todo mundo pode ser SEBAS? Pode, mas aí tem que também fazer uma caminhada para chegar lá. E quando chega lá, precisa manter uma gestão extremamente exigida, extremamente eficaz, porque são titulações que só se mantém na instituição se a instituição ou a organização manter uma gestão dentro de um padrão. E que padrão é esse? Ela precisa, primeiro, ter a contabilidade dela em dias, dentro das exigências legais e contábeis. Ela precisa ter todas as suas informações tributárias em dias, dentro das exigências específicas da atividade dela. E ela precisa ter uma gestão bastante organizada para poder manter as prestações de contas ágeis, eficazes, transparentes. Então, o tripé está aqui. Eu falei de gestão, eu falei de contabilidade, eu falei de tributação. Mas então eu não sou SEBAS, não preciso. Quem mais precisa é você. Quando a gente fala de terceiro setor, né? Quando a gente fala de terceiro setor, várias atividades estão ali dentro. Vários ramos estão ali dentro. Ele começou com assistência social, com saúde e educação, mas hoje ele está estendido ao esporte, à cultura, ao lazer, né? Então, o que acontece? A legislação, ela vai se moldando também com a Lei Rouanet, por exemplo, é uma legislação específica para um grupo de OSC. Nem todo mundo acessa essa lei. Então, aquele grupo que necessita de aporte para a sua atividade tem aquela legislação. E ali ela vai trazer ali as suas exigências. O Estado ainda não criou, por exemplo, uma titulação específica para esse grupo, né? Mas ele criou a legislação, ele criou a tributação, ele criou as exigências,
tá? Então, bora lá. Na Constituição Federal, todo mundo que está classificado como terceiro setor, a Constituição garante imunidade de tributação. Mas quando a Constituição Federal foi estipulada naquele momento, ela atingia só essas três: saúde, educação e assistência social. Bom, depois da década de 90, apareceram muito mais e que exigiram também benefícios de direitos do Estado. E que também fazem, e também são importantes para a sociedade. Apesar de que ainda nós estamos nesse conflito, mas elas são importantes para a sociedade. Então, essas instituições, como é o caso da área da cultura, elas são isentas. Tá? Ou seja, as organizações sociais que nascem da educação, saúde e as ciências sociais, elas, por lei, elas já não podem ser cobradas de alguns tributos. E as que vieram depois, como é o caso do foco daqui do programa, que é de cultura, elas não recebem a imunidade, mas elas recebem a isenção. Qual a diferença? Tá? A diferença é que a imunidade, ela é, digamos, mais prolongada, ela é permanente. A isenção, ela pode acabar, ele só está isento durante aquele período que o Estado acha que deve ser. E nós estamos nessa realmente discussão, né? Mas a Constituição Federal diz que ela não discrimina toda a organização social que faz assistência social, independente de qual classificação ela tem, já tem imunidade legal. E aí é que entra, acho que o Lucas deve ter falado muito disso, que é uma questão mais jurídica, de discussões jurídicas, né? E que nós estamos agora nesse embate. Nós estamos vivendo isso, quando a gente vê todas essas exigências que bloqueiam o acesso a recurso público. Tá? E aí o que acontece com os tributos? Os tributos, todo Estado de qualquer continente desse planeta, né, que essa foi a Constituição, a organização que nós fizemos enquanto terráqueos, né, para todo mundo saber que não é só aqui, os estados, em geral, né, sobrevivem, fazem suas atividades a partir do que eles recolhem de tributos. Né? Então, o Estado recolhe tributos. Na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem tributo. Todo mundo tem tributo. Tá? Então, o Estado, nós temos duas questões. O Estado só faz as suas ações pelo recolhimento dos tributos, pela cobrança de tributos, e foi assim, desde as coroas, se a gente for ver até filmes, a gente vê isso, né? E esses tributos precisam serem geridos pelo Estado para que toda a sua população possa acessar benefícios de saúde. Todo político, quando vai fazer campanha de saúde, educação, justamente essas são as funções do Estado para que toda a população possa atingir. Tá? Então, assim, pagar tributo, recolher tributo, não é algo de característica brasileira, não é só nosso, isso é geral. Agora, nós temos discussões como o Estado brasileiro distribui e aplica os seus tributos. Aí, essa é uma questão que nós, brasileiros, temos que discutir de forma diferenciada de outros países, né? Então, se paga muito, se paga pouco, a questão nossa é como ele é aplicado. A gente paga muito tributo, mas a gente não tem hospital, a gente não tem escola, a gente não tem lazer, a gente não tem segurança. Então, eu estou pagando... A questão não é que eu pague tributo. A questão é que eu não estou vendo, como cidadã, o benefício para mim desse tributo. E a solução não é pagar mais, porque nem sempre pagar mais é a solução. Essa é uma questão. Que eu ouço muito isso. Ah, mas Carmen, eu não pago, eu não faço, porque... Não. Você paga e vai discutir políticas públicas, e vai discutir melhoria, e vai discutir a organização política brasileira. Você paga e vai começar a fiscalizar o seu vereador, deputado estadual, o seu prefeito, o seu governador. Vai discutir política sem precisar matar ninguém. Vai discutir política para você compreender a dinâmica do resultado do uso do seu recurso para você mesmo. Então, são coisas diferentes.
Então, nós temos como tributos brasileiros os impostos, o nome já fala, imposto é imposto, o nome já diz, imposto é imposto, tá, é imposto, ou seja, são tributos obrigatórios, né? Nós temos as taxas, que as taxas elas ocorrem quando necessárias, assim como as contribuições de melhoria. E aí, o que é que tem o terceiro ciclo a ver com isso? Seria imune. Esse é o grave erro das OSCs, principalmente das que estão começando. Porque as que são de porte médio e maiores, elas já estão na dinâmica, elas já vêm para discussões, para discutir, digamos, estratégias de gestão tributária, que é uma outra etapa. Mas as pequenas e as que estão começando, elas têm dificuldade de acessar duas coisas. Ela tem dificuldade de acessar a informação fiscal, e ela tem dificuldade de acessar a manutenção fiscal. São duas coisas diferentes. A informação fiscal, nós estamos fazendo isso aqui agora. Então, você precisa, sim, informar o sistema sobre a sua tributação. Mas eu sou isento, eu sou imune. Então, vamos fazer a manutenção. Dentro desse arcabouço tributário brasileiro, né, existe deixa eu pegar aqui para não falar, existe uma prática fiscal que ampara a tributação. Então, vou pegar um tributo simples, imposto de renda. Então, as associações não são obrigadas a pagar imposto de renda. Ponto. Todo mundo sabe disso. Aí, por conta disso, é um relaxo total. Mas, enfim, eu não preciso pagar o imposto de renda enquanto associação, mas eu preciso dizer ao Estado brasileiro que eu não pago imposto de renda. Porque se o Estado vive de tributo, ele precisa saber quanto ele vai recolher e de quem ele vai recolher. Então, quando eu sou isento, eu sou imune, tudo bem, mas eu preciso dar essa informação, que eu não tenho movimento para fazer esse recolhimento. Ponto. Eu tiro a nota fiscal ela é uma obrigação, ela vem com uma tributação ali dentro inserida. As associações não recolhem, não precisam pagar essa tributação. Mas elas precisam dizer ao Estado o seguinte: eu tirei uma nota fiscal, que teve tanto de PIS, de COFINS, e dá informação. Não vai vir para ela a cobrança, para ela recolher. Mas o Estado vai ficar sabendo, enquanto ele contribuiu, enquanto ele está deixando de receber. Na verdade, o Estado não tem essa percepção elegante de quanto ele contribui, ele tem a percepção de quanto ele deixa de receber, né? São coisas diferentes. Quanto ele contribui, quanto ele deixa de receber. E é por conta disso que nós estamos vendo já movimentos de mudança em relação ao terceiro setor. Porque a sensibilidade não é enquanto nós contribuímos para que essas ações continuem sendo feitas para a população. Enquanto nós não estamos recebendo essa tributação dessas organizações. A gente viu uma guerrilha, uma caça à OSC, né? Como se as OSC fossem as responsáveis por uma série de quebradeiras aqui econômicas do país. Essa é outra questão. Voltando aqui para o tributo. Bom, e aí, Carmen? Tudo bem, eu entendi que eu não pago, mas eu preciso da manutenção. A manutenção. E aí eu vou para aquele tripé, Dani. A gestão é isso tudo que eu estou falando aqui. Aí eu vou procurar um profissional de contabilidade. E, pelo amor de Deus, quando vocês procurarem um contador, procure um contador que já tenha trabalho da área do terceiro setor. Por quê? Eu vou dar uma dica para vocês. É uma dica, assim, vou ser muito delicada com meus colegas. Nós estamos discutindo contabilidade do terceiro setor muito recentemente. As universidades ainda não fazem essa discussão de uma forma genérica para os seus alunos, porque é muito novo para a gente. Apesar de que algumas pessoas acham que o país nasceu em 2002, mas esse país já nasceu desde há 500 anos atrás. Só que só de 2003, 2004, a Eco 92 foi que despertou tudo isso. Foi na Eco 92 que a gente começou a ouvir falar de ONG. Gente, lembrem, pelo amor de Deus.
92 não está tão atrás assim. Nós ouvimos falar, mas a gente não sabia nem o que era, nem como é que era. A gente não sabia nada. Sabíamos que era isenta. Aí foi aquela explosão de associação. Aí, pá, vem a tributação. Nós estamos discutindo tributação, tudo isso, muito mais fortemente a partir de 2014. E por que a partir de 2014? Por conta do Miroski, que é uma lei, gente. É uma lei federal. Que essa lei regulariza a relação de prestação de contas entre o que o Estado fornece de recursos e o que as associações recebem, independente do tamanho da associação. Eu tinha muita vontade de dizer isso em público, e disse, foi. Não importa se você nunca fez nada, nunca ganhou um centavo, você precisa estar atento a essas exigências. A partir daí, nós, contadores, também passamos, tem que contabilizar, porque a gente foi educado pelo aquele conceito de que tributo é para a Receita Federal. Tributo é para a Receita Federal. A Receita Federal é um órgão que organiza e orquestra a tributação. Então, quando você não teve nenhuma atividade econômica, mas você é isento e imune, o profissional vai entrar em datas específicas e vai informar isso na Receita Federal. E lá ele vai informar o que nós chamamos de obrigações acessórias, que é isso que quebra todo mundo. Então, se essas obrigações acessórias, eu vou dar o nome aqui de 3, viu? Só para a gente ver como elas são bonitinhas. Deixa eu ver aqui, que eu botei tanta coisa aqui, menina, eu fiz. DCTF, olha que coisa linda, DCTF, eu fiz até um curso recente, gente, é uma loucura. DCTF, SED, SF, ela é fofo. Ah, meu Deus, eu vou morrer, não vai morrer nada. Isso aqui é feito por um profissional de contabilidade, que conheça a tributação, que já pratique isso. Então, aquele seu amigo, colega, parceiro, que está estudando, que é brother, mas que ainda não sabe fazer isso, ele vai acompanhando para aprender, mas quem tem que fazer é o profissional, tá? E aí, o que acontece? Eu preciso tirar uma coisa chamada toda OSC, pequenininha, nasceu hoje, oh, que bonitinha, já vai procurar um contador para saber como é que tira seu certificado digital. Paga, e esse certificado tem prazos de renovações. Esse é o acesso à informação que falta a gente falar para tem que se profissionalizar, não, tem que ter até ter informação. Então, vocês são obrigados, independente, nasceu hoje, tirou o CNPJ ontem foi que data? 16 de abril. Eu já vou, segunda-feira, começar a providenciar o certificado digital. Por quê? Porque para acessar esse sistema da Receita, só com o certificado digital. Gente, essas foram as mudanças que a tributação fez quando o Estado percebe que esse setor dinamiza muito a economia. E o nosso Estado, ao invés de pensar o quanto essas instituições contribuem nesse sentido, ele pensou o seguinte: quanto eu estou deixando de arrecadar. E vamos controlar para ver de que forma depois a gente arrecada isso. Né? E o marco regulatório, o Miroski, ele faz essas exigências. Por isso, queridos gestores, quando vocês vão tirar a famosa certidão negativa de débitos, o nome da certidão é essa, certidão negativa de débito, ela está bloqueada, ela está positiva de débito, ou seja, você está devendo ao Estado. Mas eu não sou imune, eu não sou isenta, mas você informou, querido, as obrigações acessórias? Não, então você já deve por cada uma dessas que eu falei, R$500 por ano. Oh, e um monte de associações pararam de trabalhar. Por quê? Porque a dívida não era básica, o acesso à informação não foi simples, né? E nós temos... Isso foi um impacto muito grande. E aí, o que acontece? Eu preciso manter as minhas informações tributárias em dias. Então, o tributo existe,
nós somos isentos e imunes, mas nós precisamos dizer ao Estado que, como está sendo feito a nossa tributação, as nossas atividades. Não teve nada, eu vou dizer ao Estado, não tive nada. Ele vai perguntar lá, tem empregado? Não, não tem empregado. Ele só quer saber isso. E um alerta, Dani, que eu me lembrei aqui agora falando disso, para deixar você também falar, porque às vezes eu falo com muito, me empolgo. É que, se vocês não funcionam mais, resolvemos fechar a associação, debaixa de tudo que vocês precisam. Procura um profissional e debaixa na Receita Federal, debaixa de tudo. Porque o nome de vocês ficam lá empenhados. Que aula! Que aula, Carmen, maravilhosa, impressionante. Não tenho muito o que falar, não. Eu tenho que ficar ouvindo e aprendendo, viu? Porque você falou de coisas aqui fundamentais e trouxe algumas reflexões que são muito importantes. Eu acho que você falou de várias taxas nos impostos, de como funciona, né, das principais dificuldades. Eu faria, assim, para a gente ir caminhando, né, para a última parte aqui, uma pergunta que é muito mais dessas sugestões que você pode trazer, das dicas, né? Porque, digamos assim, a gente falou bastante aqui, tanto dessas que estão muito mais estruturadas, que conseguem ser reconhecidas como OS, por exemplo, das outras que também já têm um histórico, uma estrada. Mas vamos pensar agora em quem está chegando, né? Quem está começando. Então, a gente tem defendido aqui no nosso Que Jeito essa formalização, essa institucionalização. Por quê? Como você falou, né? Porque, por exemplo, eu conheço projetos, eu conheço pessoas, mestres, realizadores que já estão na cultura fazendo um trabalho social há muitos anos, mas que nunca se regularizaram, nunca criaram a sua organização de fato. Então, nunca conseguiram, por exemplo, ter uma relação com o Estado, né, para que receber esses recursos, até para apoio da iniciativa privada, é sempre tudo muito informal. Aquela coisa ali, às vezes, do comerciante que está perto, né? Então, essa é a realidade, muitas vezes, das organizações do interior. Faz um livro de ouro, faz uma vaquinha, corre ali na região e consegue esse apoio direto. Mas esse tipo de organização podia estar tendo um outro tipo de parceria. Por exemplo, você falou da legislação do campo cultural. A gente tem, por exemplo, o Fundo de Cultura da Bahia. Eu conheço muitas organizações que fazem um trabalho social incrível, mas que, quando se beneficiam de recursos como o do Fundo de Cultura, fazem isso como pessoa física. E aí, como pessoa física, uma dos proponentes daquele grupo, né, faz o acordo, entra como proponente e recebe como pessoa física. Com isso, a legislação do Fundo de Cultura diz que essa pessoa não pode comprar nada. Ela não pode ter nenhuma rubrica no seu orçamento que seja de capital. Ela só pode gastar com custeio. E ela poderia estar se estruturando, podia estar estruturando a organização. Tem um rapazinho chegando aqui, mãe. Peraí, filhote, que tá tudo fechado aí, você não vai conseguir passar. Peraí, só um minuto. Os gatos. Vem. Hã? Aqui em casa são as gatas. Ah, aqui é um menininho mesmo. Vem cá, vem. Então a gente. Vem cá, mamãe dá. Peraí, ele vai ficar aqui com a gente, aqui. A educação financeira, o terceiro setor começa aí, ó. Importante. Aí, como eu estava dizendo, o pessoal tem um projeto, né? E não consegue, com isso, se estruturar a sua organização, porque está sempre, quando consegue recurso público, consegue como pessoa física, em vez de ser como organização. Então, a gente tem estimulado isso. Mas, então, o que você aconselha, o que você traz como importante, do ponto de vista da tributação, para esse grupo de artistas, para essa associação que detém um legado da cultura afrodescendente, que está ali, por exemplo, com uma manifestação da cultura popular, uma burrinha, né, uma marujada, aquele grupo que está ali há anos fazendo esse trabalho e que nunca se formalizou, porque tem medo, né, do que decorre aí de tributos, dos impostos. Mas aí, se a gente fizer isso, a gente vai ter um bocado de obrigação. O que você acha sobre isso?
Bom, vamos nós. O que eu acho? Vou ser bem breve, né? A gente está encaminhando. Essa é uma das questões que é peculiar, só é peculiar ao ramo de cultura, tá? Só é peculiar ao ramo de cultura. Só a cultura, quando um edital público abre, por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Algumas também já estão tendo mais abertura também, mas a cultura é mais forte. Vocês podem concorrer àquele edital, aquele show, aquele evento. Eu sei que tem mais coisa, mas só para eu arrumar minha cabeça. Com pessoas físicas, né? Então, há aí a disputa em apresentação de um projeto mais elaborado, mais robusto, e dependendo da pessoa física que seja, porque pode ser uma pessoa física mesmo, mas pode ser uma pessoa física muito bem estruturada, né? Então, essa é uma competição que parece democrática, mas ela é desleal, até um certo ponto, a gente olha e diz, não, isso é democrático, né? É democrático no sentido de que aquele espetáculo é para todos, mas ela acaba ficando desleal no sentido de que nem todos têm as mesmas condições, né? Então, esse é um dos desafios da cultura. Eu trabalhei um tempo com uma cooperativa de teatro, onde eles começaram a se enfraquecer justamente quando os editais já permitiam que o individual, né, que é o MEI, pudesse acessar a mesma atividade. E o que acontecia? As pessoas se estimulavam de participar da cooperativa, porque ela ia sozinha, dava a nota fiscal dela, não tinha problema nenhum, não tinha nenhuma mais, não tinha que fazer reunião, pá, beleza. E isso é algo interessante para a gente discutir, Daniela, por dois aspectos. Então, primeiro é o aspecto de como nós não temos cultura de trabalho coletivo. Nós precisamos fortalecer o que é o coletivo. Nós tivemos uma explosão muito grande de formação, de associação. Eu sempre discuti isso. Há 10 anos atrás, eu fui dizer isso, eu fui rechaçada totalmente de um grupo. Totalmente, assim, fiquei anulada. Ainda mais que a minha formação é um pouco assim confusa, né? Porque eu sou contadora, com mestrado em agroecologia de mundo geral, então aí, porque é contadora, vem com esse olhar, vem com isso, vem com aquilo. Ou senão, eu era, só fala da zona rural, só fala de... Não, é porque ela não conhece o sistema, ela não tem impulso, então de qualquer forma, eu fiquei no limbo. Mas, enfim, uma coisa é formar associação. Eu vou ter que dizer isso. Uma coisa é formar associação, uma coisa é legalizar associação. E isso nós fizemos muito bem, já de 10 anos para cá. O Nordeste foi, em 2005, 2006, nós fomos campeões. Passamos o sul do país em números de associações registradas. Agora vai caindo por conta, não está ativa, por tudo que a gente falou. Mas nós não fizemos um trabalho ainda, assim, existem muitos, mas a gente precisa fazer mais, da força política do que é estar no coletivo. São coisas diferentes. Quando eu estou no coletivo, eu sou mais forte. E não me impede de ter o meu trabalho individual, né? Então, assim, essas estratégias também que o Estado traz em democratizar o acesso de todos, também é uma forma também muito discreta de começar a minar também a força coletiva. Então, eu acho que nós temos que pensar o seguinte, qual a forma mais segura para, enquanto povo, enquanto coletivo, a gente assegurar direitos? E esse momento brasileiro está nos trazendo essa reflexão. O indivíduo sozinho, ele não está conseguindo, ele vai muito pouco, mas o coletivo, ele caminha mais. Então, assim, quem está começando
precisa primeiro se inteirar de duas coisas. Primeiro, se inteirar de que o trabalho coletivo não é um trabalho para usar a organização como um meio de usar o trabalho do outro para acessar, não é um meio de acesso só, é um meio também de educação e de fortalecimento político. Fortalecimento político no sentido de que nós vamos juntos nos juntarmos com vários grupos, quatro associações de cultura juntas, elas vão dar quantas pessoas? Quatro artistas juntos são quantas pessoas? Só aí a gente já vê que tem uma diferença de movimento. Para que nós possamos começar a cobrar dos direitos de vereador, deputado, governador, presidente da República, Senado, mais direitos para a nossa classe. Tá? Agora, o seguinte, se eu quero acessar recurso público, eu só vou conseguir acessar recurso público, fora essa especificação da cultura, fora essa, que é específica muito de vocês, se eu tiver legalizada e organizada em uma instituição jurídica reconhecida. Tá? Então, esses são os desafios que nós temos. A tributação, a gente precisa conhecer, mas não é para assustar. É para a gente poder saber se conduzir com ela. A tributação existe, ela, cada dia que passa, ela tenta ser mais complexa, ela é exigente, mas quem vai fazer os encaminhamentos é um profissional que vai trabalhar com isso. Nós, enquanto participantes das associações, nós vamos estar atentos na gestão, como é que eu vou gerir isso. Então, eu preciso saber que isso existe, precisa ser feito, precisa ser documentado. Então, quando eu pago ao contador para ele fazer esse trabalho, ele vai me dar documentos que eu vou guardar, e essa pastinha tem que estar guardada dentro de um espaço que as pessoas possam ter acesso. A cada final de mês, eu preciso dizer para os meus companheiros e companheiras o que nós estamos encaminhando, o que foi feito, o que é feito, como é que pode ser feito, para que a gente possa fortalecer a associação. Não é ter medo. Não é dizer, eu ouço muito isso, assim, é muito trabalho, Deus, se eu soubesse não tinha vindo. Mas, assim, se você estiver também sozinho no MEI e você também não der atenção às exigências tributárias do MEI, você também vai ficar fora do acesso. Do mesmo jeito. E a gente, em 2011, foram milhares de pessoas aqui na Bahia e que não sabiam que tinham que pagar o mês mensal, não pagavam. E era uma taxa pequena. Milhares de pessoas que tiveram que ir lá, se recadastrar, refazer tudo de novo. Então, o que é que nós estamos vendo com isso? Nós precisamos ter a força e de ver que essas práticas de assumir essas responsabilidades, né, elas não são específicas de um grupo, elas também são nossas. E quanto mais a gente assume, quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe como exigir melhoras por ela. Então, não é só exigir, eu quero edital. Eu quero edital que eu possa atender esse edital. Não é um edital que tem que ter uma banda com uma iluminação caríssima, com uma estrutura impossível de uma associação pequena. Então, quanto mais eu me inteiro, mais eu consigo exigir. Então, eu acho que legalizar é uma ação de grande responsabilidade, mas que nós não temos que temer ela. Não sei se a fase é o pior. O pior é fazer o trabalho. Pior é fazer o trabalho, gente. Legalizar é vocês se manterem íntegros como cidadãos e, assim, assumindo esse espaço que é de direito seu. Porque se você não estiver lá fazendo isso, ninguém vai fazer. E mesmo aqueles megas, plus, né, eles vão fazer sempre para uma classe e sempre da forma que ele acha que é melhor. E vai sempre deixar um grande contingente de fora. Então, é essa a questão que eu acho. A gente precisa continuar o debate, continuar conversando sobre isso. Isso aí, é impressionante. Você traz pontos fundamentais, né? Do como a gente tem que pensar essa relação entre a pessoa física e a pessoa jurídica, do quanto o fato da gente ir levando com a barriga e achando normal, né? A gente sempre, não, dá para fazer aqui desse jeito, vamos levando. A gente está perdendo a oportunidade de
fortalecer o setor como um todo, né? Querendo ou não, é uma responsabilidade que a gente tem que ter com a nossa área. E o que você traz que é fundamental, com a nossa capacidade de defender essa área diante das prioridades das políticas públicas. Eu falo às vezes, né? Ontem eu estava dando aula e eu falei assim, eu boto um slide que eu boto assim, que cultura não é prioridade. Boto primeiro a pergunta, cultura é prioridade? Aí depois eu tiro a interrogação e boto um não, não é prioridade. Não é prioridade para quem? Para mim? Claro que é, né? Porque eu vim trabalhar na área da cultura, eu me dedico a isso todos os dias da minha vida, muitas horas, então para mim é uma prioridade. Para mim deveria ser uma prioridade para o Estado, mas a realidade, né, Carmen, é que para o Estado hoje, para o Estado brasileiro, não é. E aí, assim, é só pegar, né, o orçamento público, é só pegar a distribuição dos recursos, é só entender para onde é que vai o dinheiro, é só entender um pouco do histórico das políticas públicas que a gente vai ver que a gente está falando de fato o que não é uma prioridade. Deveria ser. Deveria não necessariamente as artes ser uma prioridade, mas pensar o desenvolvimento da sociedade a partir de uma visão transversal da cultura deveria ser uma prioridade. A gente não vai dizer que é prioritário investir na exposição artística, né, no museu famoso, ao invés de calçar uma rua, ao invés de ter saneamento básico, ao invés de ter comida e de ter escola pública. Não é essa a relação. Né? A relação é outra. A gente fala de que a cultura ela é muito mais importante para o desenvolvimento do que normalmente essas visões simplistas, né, que relacionam só aí com determinados investimentos, elas deixam de pensar a cultura de uma forma mais ampla. Só que, de qualquer forma, aquele princípio básico da economia, né, os recursos são sempre escassos, as necessidades são infinitas, são abundantes, e nessa divisão do bolo, quem vai ficar com a parte maior é quem grita mais alto, é quem se organiza melhor, é o setor que consegue fazer a tal da advocacy, né, que chega lá com força, que busca os políticos, os vereadores, os deputados e tal, e vai lá dizendo, nós precisamos. Mas para a gente chegar nesse nível de conseguir fazer essa defesa da nossa área, da importância da cultura, antes a gente precisa se organizar internamente. Então, quando as pessoas dizem, eu não consigo, era muito mais fácil se eu fosse só um MEI aqui, era muito mais fácil porque essa organização me dá trabalho, a gente está, de certa forma, abrindo mão dessa possibilidade de ampliar o setor. Então, eu agradeço você por ter trazido isso, porque eu achei cirúrgica a sua posição, assim, foi muito boa, né? E para a gente aqui do Que Jeito, isso é, assim, elementar. Nosso posicionamento do mundo. Se a gente vai ter que dar um jeito, um desses jeitos é aprender como é que esse negócio todo funciona. Carmen, eu acho que foi fantástica a sua participação. Eu jogo a bola de novo para você, para saber se tem alguma coisa que você ainda queira comentar, algo que você acha importante ressaltar aqui também para a sua despedida. Bom, eu agradeço demais. Eu queria dizer duas coisas para finalizar, gente. O Estado brasileiro sempre foi um Estado complexo. E foi um Estado brasileiro, em um momento desse país, que também produziu leis e acesso a muita cultura e a muita abertura desse país. Não se intimidem diante do governo brasileiro atual. São duas coisas diferentes. Ele pode passar, e ele vai passar. E eu finalizo lembrando aqui de um livro que não sai da minha mente, que é o Mefisto, que quando o Mefisto vai apoiar o nazismo, e no final ele fica questionado, né, por toda a classe artística, e ele pergunta, mas o que foi que eu fiz? Eu só sou uma artista. Então, muito obrigada, querida, e um bom dia para vocês, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada, Carmen. Foi muito bom. Eu espero que a gente siga em contato, né? Tendo outras oportunidades. E vamos lá, vamos procurar esse jeito aí juntas, né? Obrigada. E você que está nos assistindo, acompanhe os outros episódios, né? Temos muitos outros episódios, nós continuaremos nesse debate sobre cultura, trabalho e empreendedorismo. Muito obrigada, até a próxima.